essas ciências pré-profissionais serviam para que o estudante aprendesse algumas coisas, mas com um objetivo que era passar à prática profissional. Essas ciências básicas, como ciências básicas, pela importância da disciplina, é muito recente. Isso veio depois da década de 1930 para cá. E daí, então, é que pôde haver pós-graduação e pesquisa, porque aquilo que era apenas um apoio à compreensão da prática profissional passou a ser uma disciplina importante, a matemática, a física, a química, etc. Bem, então, as faculdades brasileiras nasceram para suprir com a maior rapidez possível os profissionais que não tinham vindo de Portugal. Então, a população cresceu, era preciso ter médico, era preciso ter bacharel em direito. Na própria parte da engenharia, enquanto fomos colônia, né, em Portugal faziam os projetos e pegavam as pedras e cortavam as pedras que vinham no lastro dos navios para aqui, para a Bahia, ou para o Rio de Janeiro, ou para Recife. Então, a própria engenharia era extremamente precária. Quando chegou na década de 1808, isso começou a mudar com essas faculdades, que eram isoladas e completas em si mesmo. O setor básico do conhecimento, a parte pré-profissional, servia apenas para preparar o futuro profissional. Bem, isso levou assim até a década de 1930, quando começaram as faculdades de filosofia, ciências e letras, que passaram a ensinar os setores básicos do conhecimento, a ensinar e a pesquisar. Começou uma faculdade de ciências e letras em São Paulo, que foi muito beneficiada porque um dos professores viajou pela Europa para captar os sábios, sobretudo israelitas, que estavam sendo expulsos pelo nazismo. Então, professores de matemática, de física, de química, da melhor categoria na Europa, vieram para cá. E isso fez São Paulo. São Paulo tomou esse impulso todo, muito em função desses professores que vieram há menos de 100 anos, há 80 anos, 70 anos, 80 anos. No Rio de Janeiro foram, sobretudo, franceses, na área das ciências humanas. Na Faculdade de Filosofia do Rio, coincide mais ou menos com a Faculdade de Filosofia de São Paulo. E mais ou menos na mesma época começaram as universidades. Tinha havido umas universidades criadas no papel. Tem até umas coisas assim meio irrisórias a esse respeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que era a capital da República, era onde estavam todas as pessoas assim de grande desenvolvimento intelectual e tal, anunciou-se a visita do rei da Bélgica, o rei Alberto I, que foi uma grande personalidade e tal. E procuraram ver que homenagens iam fazer ao rei Alberto, que honrava o Brasil com uma visita aqui. E descobriram que era preciso dar um título de doutor honoris causa. Então, criaram a universidade, eu não sei até onde isso é verdade, mas é a imagem que ficou, para dar um título de doutor honoris causa ao rei Alberto da Bélgica. E a universidade não funcionou. Quer dizer, existiam as faculdades. A Faculdade de Medicina já tinha uma tradição, a Faculdade de Direito do Rio tinha muita tradição, a Escola Politécnica tinha, mas universidade não existia. Foi somente, as primeiras se criaram de 1934, 35 para frente. A de São Paulo, que teve muitos professores de fora e que era estadual. E a do Rio de Janeiro, que se chamava Universidade do Brasil, para ver como era a ideia de que tudo devia ser concentrado, centralizado na capital da República. Então ficou a Universidade do Brasil e as faculdades tinham título: Faculdade Nacional de Direito, Faculdade Nacional de Engenharia, Nacional de Engenharia. Quer dizer, eram os padrões. As outras deviam
se submeter e deviam copiar o que estava naquelas super faculdades, e que, na verdade, não eram super coisa nenhuma. Bem, isso então foi a partir, portanto, de 1930. Aqui na Bahia, a universidade se criou em 1946, no mesmo estilo das outras que vieram até aquela época e depois até 1960, que era juntar as faculdades que já existiam. Então, aqui tinha a Faculdade de Medicina, que era mais prestigiosa, tinha a Faculdade de Direito, que tinha nomes famosos na política, na magistratura, enfim, havia nomes famosos. A Escola Politécnica é a mesma coisa, mas as instalações eram pobres, os salários eram irrisórios e assim por diante. Mas mesmo nas federais, até final da década de 60, todos os salários eram para tempo parcial. Não existia professor em tempo integral, nem dedicação exclusiva. Isso foi outra coisa que fez uma diferença enorme. Eu acho que as três coisas importantes nessa evolução dos últimos 60, 70 anos foram, primeiro, a dedicação exclusiva. Isso teve uma importância enorme para a pós-graduação. A pós-graduação foi a outra coisa muito importante, que foi regulamentada em 1965, para ver como tudo isso é muito novo, muito recente. Então, a gente tem o desejo de que o Brasil mostre a famosa história de que no Brasil não há nenhum prêmio Nobel. Existem prêmios Nobel argentinos, prêmios Nobel chilenos, prêmios Nobel, enfim, de países pan-americanos, mas nós não temos nenhum. Pois bem, e um dos motivos é esse, é que aqui no Brasil, essas coisas de maior sofisticação na área científica e tecnológica são muito recentes, muito recentes. Então nós não temos de nos envergonhar disso, porque isso é pouco tempo, é pouco tempo.